Olá, queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui, então, para a gente continuar os nossos, o nosso assunto, na realidade, não os nossos, mas o nosso assunto, que é, é a volta de Cristo e missões, ou missões e a volta de Cristo, né? Missões e escatologia, mas lembrando o assunto específico que estamos tratando em escatologia é a volta de Cristo, né? Sempre lembrando, a escatologia bíblica ela é muito ampla. É uma das doutrinas mais amplas da Bíblia Sagrada, tem escatologia do começo da Bíblia até o final da Bíblia, né? Tem escatologia, né? O projeto de Deus para a humanidade é exatamente restaurar e reconciliar a humanidade com Ele mesmo. Sempre foi esse o desejo de Deus quando o homem pecou. Deus então passou a trabalhar para restaurar o homem, para reconciliar o homem, entendeu? E no final de todas as coisas, então, restaurar o homem aquilo que ele era, então, no princípio, o projeto de Deus para o homem, então, no princípio. Tá bom? Então vamos continuar, né? No primeiro vídeo nós falamos um pouco então sobre a promessa de Cristo que ele voltaria, da ordem de Cristo, né, para a igreja, já que a igreja tem uma ordem, digamos assim, não é um pedido, é uma ordem: ide, fazer discípulo, ide, pregar o evangelho e ser-me-eis testemunhas, né, uma ordem, né? Então a igreja tem essa tarefa, né, de participar então na questão da evangelização do mundo, então preparando o mundo para o retorno do Messias, né? Então, como diz aí, então Mateus 24:14, nós então trabalhamos, né, em Mateus 24:14 para finalizar que foi esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, a gente vai continuar falando, né, sobre esse assunto e nesse segundo vídeo, eu quero, primeiro, lógico, né, quero lembrar você que está nos acompanhando, né, através do canal, tá? Se inscreva, né, no nosso canal. Você entrou nesse vídeo, então se inscreva. Você vai estar nos ajudando a compartilhar mais da mensagem do Evangelho, até porque o nosso desejo principal aqui, queridos, não é a gente ter muitos likes e ficar conhecido, não, entendeu? É anunciar Jesus Cristo. Então, quanto mais pessoas inscritas tem no canal, então mais digamos, o YouTube vai reconhecer, né, digamos assim, a relevância desse assunto, desse canal, e então vai enviar para mais pessoas, tá? E nós podemos atingir mais pessoas com o Evangelho, né? Acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Então se inscreva, curta, né? Compartilhe, né, esse canal e aciona lá o sininho, então, para todas as vezes que a gente postar novo vídeo, então você poder nos acompanhar desse assunto, tá? Então, nesse segundo vídeo, eu quero conversar um pouquinho com você sobre, lá no capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tá? É, versículo de número 9 e 10, e depois do versículo 13 até o 15, tá? Romanos, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 e 10, e depois do versículo 13 até o 15. Diz assim o texto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Primeira pergunta. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Segunda pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? Terceira pergunta. E como pregarão se não forem enviados? É a quarta pergunta. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam a paz. Bem, queridos, aqui nós temos
nós dizemos que é o caminho do evangelho, o caminho da pregação do evangelho. E lembrando, então, que essa responsabilidade é da igreja, é minha e é sua, a responsabilidade. E nós o fazemos de várias formas, tá? De várias formas. Para iniciar, antes de entrar especificamente nesse texto, eu quero te lembrar que a Igreja de Cristo, ela tem 3 grandes missões ou 3 grandes objetivos na Terra. A Igreja de Cristo, eu e você como igreja, a sua congregação, entendeu? Onde você congrega, nós temos, né, a Igreja do Senhor no mundo, em toda a face da terra, como eu já falei, independentemente do nome denominacional, desde que ela tenha apenas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá? Aí está a Igreja de Cristo. Tá? Então, a Igreja de Cristo, ela tem, então, pelo menos 3 tarefas ou 3 objetivos, né, na Terra. Tá? O primeiro objetivo, vou chamar de objetivo, fica melhor, tá? Usar um termo só. O primeiro objetivo da Igreja na Terra é a adoração. A Igreja de Cristo, ela foi chamada para adorar o Senhor. Ela é uma comunidade de adoradores, nós somos adoradores. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, e que a mulher samaritana dizia, vocês judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém, né? Por causa do templo, né, judaico, nós dizemos que é aqui nesse monte, no Monte Gerizim, por causa também do templo que havia lá no Monte Gerizim, lá em Samaria. Esse templo foi construído na época de Alexandre o Grande, né, que incentivou a construção, então, daquele templo para os judeus, então, samaritanos, não judeus puros, mas os samaritanos ali, que eram de origem judaica, né, parte meio misto, né, ter o seu lugar de adoração, visto que eles não queriam ir para Jerusalém, então, para adorar. Então, a mulher disse, entendeu? Vocês dizem que é lá em Jerusalém, nós dizemos que é aqui. E aí Jesus dizia, mulher, vem a hora, e a hora já chegou em que nem aqui, nem em Jerusalém, porque a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a igreja é uma comunidade de adoradores. Nós fomos chamados para adorar o Senhor. Eu e você somos adoradores, né? Deus é soberano e Deus é o criador de todas as coisas, e Deus, ele é a causa primária de todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, né? A causa primária de todas as coisas. Antes dele não existe nada, também depois não haverá. Deus é Deus, né? E simplesmente por ele ser tão grande, né? Ele é digno de ser adorado, ser louvado, ser exaltado. Veja, o Salmo de número 150 incentiva a todas as criaturas a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tá? Você olha no livro de Apocalipse também, né? Os 24 anciões, os 4 seres viventes, os 24 anciões representam os salvos de todos os tempos, de todas as épocas, da antiga e da nova aliança, tá? Os 4 seres viventes, né? Também encontrado lá em Ezequiel, principalmente no capítulo 2 de Ezequiel, tá? Também esses 4 seres viventes, 4 criaturas viventes, como é chamado, são querubins, né? Como está lá em Ezequiel, são querubins que representam toda a criação. E naquele grande culto, né, que nós encontramos, então, no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, tá? Naquele grande culto, então, capítulo 4, capítulo 5, tá? Aquele grande culto, todos louvam o Senhor, adoram o Senhor. Ou seja, tanto a representação de todos os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas, né, os 24 anciãos, como os representantes de toda a criação de Deus. Eles louvam o Senhor, adoram o Senhor. Então, a igreja faz parte dessa comunidade de adoradores. Nós somos adoradores, tá? Por excelência, nós nos reunimos para adorar o Senhor, louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. A nossa vida deve ser adoração pura ao Senhor, com o nosso tempo, né? Com os nossos bens, né? Com a nossa maneira de ser, né? De nos portarmos. Toda a nossa vida deve expressar, então, a adoração ao Senhor. O segundo objetivo da igreja é a comunhão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E permaneciam na doutrina, nos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que é essa palavra comunhão, do grego koinonia? O que é essa palavra comunhão? Comunhão não é a gente apenas estar juntos, né? Em algumas reuniões, nos abraçarmos, né? Entendeu? Isso faz parte da comunhão, meu irmão, minha irmã e tal, entendeu? Aquela coisa toda, faz parte da nossa comunhão, estarmos juntos, comermos as nossas refeições juntas e tal. Tudo isso faz parte da comunhão. Mas comunhão no sentido literal é repartir aquilo que é meu com o outro. Eu reparto o que é meu com meu irmão e o meu irmão reparte o que é dele comigo. O que é isso? Tá? Eu reparto com ele o meu tempo, dando atenção a ele quando ele precisa ser ouvido, ele precisa desabafar, ele precisa, então, confessar algo, né? Entendeu? Precisa conversar comigo, eu reparto com ele o meu tempo. O meu irmão está triste, eu dou meu ombro para chorar, eu choro com ele. Tá? Eu vou lá, entendeu? Dou atenção a ele porque ele está triste, está angustiado. O meu irmão, ele está, na realidade, com falta de alguma coisa, de algum bem, ele está com falta de alimento, então eu reparto com ele aquilo que eu tenho. O meu irmão está festejando, né? Eu festejo com ele também, eu festejo com ele, tá? Mas o meu irmão também, ele está alegre, está, entendeu, feliz aí, como eu já falei, eu festejo com ele, ele está triste, eu dou meu ombro para ele chorar, entendeu? Então isso é a comunhão. Então a igreja é uma família e toda família tem comunhão. Famílias têm problemas? Tem. Lógico que família tem problema. Toda família tem problema, por isso que a igreja tem problema. E aí eu quero me dirigir a você que de repente chegou a esse vídeo, que por causa às vezes do problema da igreja que tem na igreja, aquele problema A, problema B, aí você diz, não vou mais, entendeu, a igreja, não vou mais congregar, vou ser crente em casa, vou ser discípulo de Cristo em casa. Não tem como ser discípulo de Cristo em casa, não. Você pode até ficar, você está doente, está com algum problema, alguma dificuldade, sim, entendeu? Você vai, entendeu, ser fortalecido na fé, Jesus vai lhe abençoar, um irmão vai te visitar, vai te fortalecer, mas a igreja, essa palavra igreja, que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 16, essa palavra igreja é eclésia. O que é uma eclésia? O que é uma eclésia? É uma assembleia de pessoas. No mundo grego era uma assembleia de pessoas que era então chamada para reunir-se com um objetivo específico de resolver problemas da comunidade, de, entendeu? Decidir questões, então, que aquela comunidade, aquela pequena cidade, vila, então seria hoje, basicamente, vamos dizer assim, uma associação de moradores, quando funciona, porque a associação de moradores na maioria das vezes não funciona, né? Mas quando funciona, aquele bairro é chamado então para resolver os problemas da comunidade. Aquilo era uma eclésia com um fim específico. A igreja tem esse fim, esse objetivo, é uma eclésia, uma assembleia. Então não tem como o corpo, é um corpo. Né? A igreja é um corpo, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 14, é um corpo, entendeu? Aliás, capítulo 12 é um corpo que tem muitos membros, cada membro tem a sua função, tá? Então essa é a igreja de Cristo, então não tem como os membros viver, então, longe do corpo, nós vivemos ligados no corpo. Então a igreja vive em comunhão, esse corpo vive em comunhão, entrelaçado, tem problemas, mas os problemas são superados, são vencidos. Tá bom? E a igreja, a terceira tarefa é a tarefa missionária. É a tarefa missionária. Então, é lógico que tem outras tarefas da igreja ou outros objetivos, lembrando, vamos chamar de objetivos, né? Outros objetivos da igreja que estão ligados a esses três objetivos maiores. Mas todos estão interligados, tá? Então, a tarefa missionária, eu estou colocando em terceiro lugar, não é que ela tenha menos importância, não, ao contrário, ela é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque se a igreja não cumprir com a tarefa missionária, não vai ter igreja para adoração, nem igreja para comunhão. Então, a igreja tem que cumprir com a tarefa missionária.
Senão, não teremos igreja para adoração, nem igreja para comunhão. Por que nós estamos aqui? Porque a igreja, durante os tempos, ela cumpriu com a sua tarefa missionária, com problemas, com dificuldades, passou um longo período, então, tendo muitas dificuldades, tá bom? A igreja se corrompeu, a gente sabe disso e tal, tudo mais, porém a igreja cumpriu, por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque missionários chegaram aqui no século XIX, 1835, 36, 1855, 1859, 1876, 1882. As igrejas tradicionais chegaram aqui. Em 1910 a 1911 chegaram os pentecostais. Tá? Então a igreja chegou, a igreja anunciou Jesus Cristo em solo brasileiro. Houve tentativas, 1857, aliás, desculpe, 1557, 1558, já houve tentativas. 1630 a 1654 também houve mais tentativa. Tá? Porém, a igreja não continuou, né? De 1557 a 1558, durante 11 meses, foram os huguenotes franceses. De 1630 a 1654 foi a igreja reformada holandesa, no Nordeste. Tá? A primeira tentativa dos huguenotes foi no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. A segunda tentativa foi lá no Nordeste, a partir de Pernambuco, a partir de Recife. A igreja não prosperou naquela época, porém, no século XIX, ela prosperou. Então, por quê? Ela cumpriu com a sua tarefa missionária. Aí, eis aqui as 4 perguntas chaves. Porque se com a boca alguém confessar a Jesus como Senhor e no coração crer, será salvo. Será salvo. Agora, como é? Versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Agora, como alguém vai invocar em quem não creram? Não é isso? Então precisa crer para invocar. Esse invocar aqui não é no sentido, Deus e tal, é no sentido de adorar, de servir, né? De fazer parte, então, da igreja dele. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, já começa aqui. Como é que alguém vai crer se não ouviu? Não tem como crer se não ouviu. E como ouvirão se não há quem prega? Ou seja, se a igreja, se você, se eu não anunciar Jesus Cristo, como é que as pessoas vão crer? E como ouvirão se não, e como pregarão se não forem enviados? Então, a igreja, as pessoas precisam ouvir para poder crer, para poder serem salvos, para poder confessar Jesus Cristo como Salvador. E aí, de quem é o papel? É da igreja. Se a igreja não cumprir com a tarefa missionária, não vai ter igreja para adoração, nem vai ter igreja para comunhão. Por isso que a tarefa missionária é a mais importante. Aí lembre-se, Atos 1:8. E ser-me-eis e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então eu volto à pergunta do primeiro vídeo. O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito como igreja para espalhar o nome de Cristo? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Sim, glória a Deus. Porém, eu e você, nós precisamos cumprir com a tarefa que o Senhor nos confiou. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.